Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Ótimo sábado. Sejam todos muito bem-vindos. Gabi, Igor, Lídia, bom dia. Bom dia, Igor. Ótimo sábado. Mais um sábado. Cíntia, bom dia. Pedro, bom dia. Ótimo sábado. Cristina, bom dia. Bom dia, Charlene. Bom dia, Ellen. Ótimo sábado. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Bárbara, bom dia. Bom dia. Como que vocês estão? Se cuidando bastante, fazendo a nossa parte. Tô aqui tomando meu cafezinho enquanto Damaris chega para conversar com a gente. Giele, bom dia! Bom dia! Damaris entrou. Vamos incluir na conta. Camila, bom dia, Camila. Bom Olá, bom dia, dia. Damaris. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia, Dani. Bom dia. Estou aqui dando bom dia para todo mundo, que eu já recebi mensagens das pessoas falando: "Ó, tô aqui esperando, hein?" Que bom. Bom dia, Giele, Rodrigo, Cristina, maravilhosa. Bom dia para vocês que estão entrando. Em breve a gente vai começar, né, Suelen? Hoje a gente tem muita coisa legal para poder falar, Muita. E eu acho que muitas dicas. verdade. E o maior desafio é conseguir falar tudo, né? Hoje sim. Então, vamos lá começar? Vamos começar. Primeiro, Rodrigo que entrou, Rodrigo dos Anjos, bem-vindo, bom dia. Ele é um sócio de um software jurídico da Tajur que vai estar aqui com a gente semana que vem, que a gente vai conversar sobre tecnologia. Aí vai ser uma conversa aprofundada sobre tecnologia. Então, Bem legal. bom dia, Fernando, bom dia, Karen. Nós vamos começar hoje com esse assunto desafiador, petição visual. E aí eu vou explicar o seguinte para vocês. Qual vai ser a nossa logística de hoje? Eu vou ficar uns 5 minutinhos aqui falando um pouco sozinha para introduzir o assunto. E aí depois a gente começa aquele bate-papo com a nossa convidada Damaris. Ok? Ok, vamos lá. E aí, Damaris, você vai me interrompendo, você vai me corrigindo aqui no que for preciso. Vamos lá, gente. Ontem eu fiz uma enquete bem simples no Instagram para conhecer um pouco de vocês, o que vocês pensam sobre o assunto. Bom, eu poderia aqui estar falando sobre legal design, visual design, sobre storytelling de uma maneira muito profunda, mas a gente precisa primeiro entender o básico, entender como que funciona, como convencer para depois a gente aprofundar. E calma, essa é a primeira maratona da sua melhor advocacia. A gente vai ter outras. E falando em legal design, entrou Cleilton, né? Que para mim é uma referência do legal design. A gente tem muito que conversar sobre isso. Então, Suelen, petição visual. Qual é a primeira coisa que você tem que pensar? Que você tem que convencer alguém. E que isso tem que fazer muito sentido. Esquece aquela história de início, meio e fim. O que é o storytelling? Vamos começar por aí. O storytelling é você contar uma história de uma maneira diferente e extremamente envolvente. Vou dar um exemplo muito rápido. Eu posso falar assim para vocês. Ah, tinha uma princesa que ela foi condenada a viver num castelo e tinha um dragão lá embaixo que a impedia de sair. E um príncipe encantado, muito do corajoso, foi lá e salvou ela e eles foram felizes para sempre. É uma história que todo mundo entendeu, tem início, meio e fim. Mas, Suelen, como é que eu posso tornar essa história ainda mais convincente? Vou contar essa história de novo para vocês. Assim, todos nós estamos em casa há 60 dias. E está sendo muito ruim, está sendo um super desafio. Agora imagine você ser condenado a passar o resto da sua vida trancafiado. E você não pode sair, porque lá fora tem um dragão, mas existe uma pessoa capaz de te livrar disso e te salvar e proporcionar uma vida feliz. Eu comecei com uma pergunta conectando o meu público com a realidade. E por que isso é importante quando a gente fala de petição visual e de convencimento? Porque a gente está falando para uma pessoa, a gente está convencendo uma pessoa
que já viveu experiências, que tem o seu convencimento sobre situações. Então, a gente precisa tornar aquilo muito atraente, aquilo muito convincente. E tem uma questão muito específica que a gente precisa entender também, que o professor Gilberto Facchetti, do mestrado da UFES, ele tem um texto incrível que são as máximas da experiência, que ele fala sobre isso. Quando a gente vai convencer alguém, a gente tem que considerar que aquela pessoa tem o conhecimento técnico sobre o assunto, mas aquela pessoa também tem experiências vividas. E o que a filosofia fala sobre isso? Já para a gente finalizar e entrar nos nossos exemplos. Que não existe pensamento inato. Todo pensamento é dotado de emoção e experiência. Então, se eu falar assim, Damaris, eu vou empreender, eu vou começar um novo negócio. O retorno que ela vai me dar sobre isso está diretamente ligado à experiência de vida dela. Se ela teve um familiar, ou até ela mesma, que empreendeu e não deu certo, que a pessoa se afundou em dívidas, se separou, tudo em decorrência da tentativa de empreendedorismo, ela fala, não faz isso não, Sueli. Cuidado, fica no básico mesmo, continua fazendo o que está fazendo, porque a experiência foi ruim. Mas se eu contar a mesma história para ela, e ela tem uma história de sucesso na família dela, o que ela conhece, ela vai falar, vai com tudo, é isso mesmo, a gente tem que arriscar. Então a gente não pode desconsiderar isso. Essa foi uma pequena abertura para a gente começar a falar sobre convencimento na petição. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos começar falando as bases da petição visual. Convencimento, condução, interesse e o storytelling, que é o que a gente já contou. Então, vamos começar falando, Damaris, da parte mais importante da petição, que é a única coisa que a pessoa que está lendo não sabe, os fatos. Né? O direito, a gente está falando para alguém que conhece o direito. O processo, a gente está falando para alguém que conhece o processo. Mas os fatos, e principalmente, se você está na defesa do réu, do requerido, do demandado, da realidade dos fatos. Você acha que no criminal é importante isso? Com certeza. Por exemplo, já começa aqui com uma dica, né? Uma coisa que eu aprendi enquanto era estagiária ainda na defensoria. Então, assim, há algum tempo atrás, enquanto eu ainda fazia petição como estagiária, e aí um defensor falou comigo, Damaris, não faz dessa forma. Por exemplo, quando você vai fazer a primeira defesa ou quando você está na alegação final, você ficar repetindo tudo o que o Ministério Público falou na denúncia, o que o Ministério Público falou na alegação final. Por quê? Se você começa a sua petição com aquilo, o que é a primeira coisa que o juiz vai ler? Você repetindo exatamente o que o Ministério Público falou. Você vai reforçar uma ideia que já estava no processo e que você, ao invés de trazer de forma enxuta para poder logo colocar a sua realidade dos fatos, a realidade do que o réu ali precisa, você reforça o que o Ministério Público falou. Então, como que eu faço? Eu reservo um parágrafo, no máximo 2 parágrafos pequenos, de 4 a 5 linhas no máximo, para poder introduzir, falar o que está na denúncia. Tá? Mas como eu faço isso? Muito atenta às expressões. Então, suposta vítima, está sendo acusado por tal crime, o crime que está sendo imputado. Então, assim, nunca se referindo àquela pessoa, nunca se referindo à vítima, nunca se referindo aos fatos da forma como o Ministério Público colocou. Você faz ali uma breve introdução, você coloca ali algumas coisas que precisam estar, né, para você começar ali o seu pensamento, mas de uma forma que seja interessante para a defesa, que o juiz não vai olhar aquilo e vai ver você reforçando tudo o que o Ministério Público falou no processo inteiro. Excelente. E aí, gente, é muito importante a gente se atentar o seguinte, isso que a Damaris falou está muito ligado à estrutura de petição. Então, vamos falar um pouco disso, depois eu vou falar no cível, como que a gente pode fazer essa realidade dos fatos. A estrutura da petição é muito interessante, porque você tem um desafio na sua petição de convencer quem está lendo, independente se é para o judiciário, para qualquer outra situação. Toda vez que você está pedindo, Valquíria, bom dia, minha prima lá de Bitirama. Toda vez que você está pedindo, toda vez que você está escrevendo, você está convencendo alguém.
Então vamos pensar na estrutura da petição. Primeira coisa, Suelen, o que eu posso fazer? Porque às vezes eu vejo que a minha petição fica sem nexo. Eu começo falando um negócio e termino falando outro. Ou então, o meu primeiro tópico é o pedido liminar. Calma, você nem contou a sua versão. Você nem contou o que aconteceu. Você nem começou a convencer a pessoa. Quem dirá falar sobre um pedido liminar? Convença primeiro. Então vamos lá, Suelen, como é que eu posso tornar a estrutura da minha petição mais atraente? Você vai criar tópicos e sem escrever nada no meio deles. Você vai colocar da realidade dos fatos, né? Ou da gratuidade da justiça, 2, da realidade dos fatos, 3, do mérito, 3.1, do reembolso, 3.2, do dano material, 3.3, do dano moral e 3.4 do pedido. Ali você consegue ver na estrutura se faz sentido. Ali você já consegue ver isso. Porque você vai ver e fala assim, nossa, mas eu vou falar do dano moral antes de falar que teve uma cobrança indevida? Mas eu vou falar que ele tem que ser absolvido antes de falar que ele não estava lá? Então, assim, a gente tem que ter o cuidado. Vamos fazer essa estrutura. Ok. Aí a gente começa para a parte mais principal. Eu, particularmente, não gosto muito de fazer dos fatos. Eu faço exatamente como você. Eu não preciso narrar como o Ministério Público falou, o que o Ministério Público desenvolveu, qual é a acusação, e eu também não preciso falar o que o autor falou, o que o demandante falou. Muito pelo contrário, eu preciso não dar essa informação. A informação que tem que estar na minha petição tem que ser informação nova. Então, a partir de hoje, nas petições, é da realidade dos fatos. Né? E principalmente se atentar para essa situação que você falou. Cuidado com o réu, requerido muito, o denunciado, né? O condenado, aquele que já foi condenado em sede de recurso, porque as palavras, o nosso inconsciente funciona mais do que o nosso consciente. E tem uma questão muito importante também, que a gente estava falando ontem no resumo. A gente acha que quanto mais a gente escrever, melhor. Assim, não tem problema, se eu gastar 30 páginas, eu vou escrever. Calma. Porque se você está fazendo uma peça de consumo ou uma peça de defesa criminal, o juiz não tem uma contagem lá que ele vai falar, pediu para absolver 50 vezes, é porque eu preciso absolver mesmo. Falou que tem falha na prestação de serviço 35 vezes, então eu realmente teve falha na prestação de serviço. Não é isso que vai convencer. Então não adianta a gente querer ser repetitivo para convencer. E a realidade dos fatos é onde está a sua primeira chance e a sua principal chance de convencer. Ela precisa ser atraente. E aí a gente já começa a entrar na necessidade de incluir imagens nessa realidade dos fatos, né? Porque como a gente disse, quando a gente está falando lá do mérito, da causa, a gente está falando especificamente de uma parte que quem está lendo conhece. Então ali, Suelen, mas tem teses jurídicas relevantes. Com certeza. Se você conseguir colocar imagens ali, vai ser maravilhoso. E a gente vai falar desse momento, que é o momento da jurisprudência e da doutrina. Mas agora vamos falar das imagens, dos fatos, da realidade dos fatos? Vamos. Essa parte é bem legal mesmo. Bem legal. Eu posso dar um exemplo civil, depois você dá um criminal? Claro, com certeza. Então vamos lá, no cível. Primeiro, você sempre tem que levar a pessoa que está lendo, a pessoa que você está querendo convencer, ao local onde aconteceu. E eu vou dar um exemplo básico: acidente de trânsito. Você pode escrever de uma maneira muito didática, muito coesa, muito coerente, que tem uma placa, tem um semáforo que proíbe virar à direita. Mas o juiz não foi lá. A pessoa que está lendo não foi lá. Por mais que você explique com todas as cautelas e todo o detalhamento, a pessoa não esteve lá. Aí você pensa, quando você vê uma foto do local com a foto da sinalização lá, proibido virar à direita, você acende um alerta na pessoa e fala assim, olha, realmente não tem como a pessoa não ter visto que não podia virar à esquerda ali naquele momento. Aliás, que não podia virar à direita. Então, a imagem, ela tem esse poder de convencimento. Pense na seguinte situação, vou dar 2 exemplos. Um contrato de adesão com as bordas bem curtinhas, letras bem pequenas, escrito de cima a baixo. O que você vai ler? Apenas o que está bem perto da sua assinatura. Só o que está bem perto da sua assinatura. Agora, pense num livro infantil, com várias figuras, bem colorido, pouco escrita, muito bem desenhado. O que é mais atraente?
a figura sempre é mais atraente. E Damaris, no criminal, o que você acha que imagens a gente pode colocar na realidade dos fatos que ficaria interessante? Então, Suelen, no criminal, às vezes, o que você precisa está dentro do próprio processo. Então, o advogado, ele nem vai ter esse trabalho de diligência, de se dirigir até o local. É claro que muitas vezes isso é extremamente relevante, né? E tenho colegas que fazem isso muito, que trabalham muito com essa ida até o local. É importante a gente conseguir ir e ter uma noção melhor de como aquilo ali é uma rua, às vezes, principalmente num crime de homicídio, ali uma rua, um beco, alguma coisa nesse sentido. Mas muitas vezes, essas imagens, elas estão dentro do próprio processo, né? É claro que, assim, eu acho que não seria interessante você, num peticionamento criminal, colocar ali a foto da vítima baleada na sua petição. Isso, né? Por favor. Mas, assim, às vezes uma foto de um local que a perícia tira de uma rua, que é importante ali, ao invés de você citar, conforme tal, as folhas tal, não. Pega a foto e cola ali. A foto está dentro do próprio processo. Você não vai remeter o juiz a voltar ao processo lá no início, pelo contrário, você vai fazer a citação que você precisa, você vai fazer a argumentação que você precisa e logo embaixo você vai colocar essa imagem, você vai colocar essa foto. Outra questão também, que acontece muito em casos de violência doméstica, é você, como defesa, comparar o que foi narrado com o exame de lesões corporais efetivamente realizado que está dentro do processo. Se essas duas situações não se encontrarem, né, não baterem, é importante também. Você pega ali só aquela partezinha do exame que fala das lesões e cola na sua petição. Você não vai remeter o juiz a um exame lá no início, que foi produzido em fase de inquérito. Você já vai trazer para ele a informação ali na cara, né? Então, o exame tal, tá aqui. O juiz, ele não tem o trabalho, nem o Ministério Público, ou quem quer que esteja lendo, não tem o trabalho de voltar lá atrás. Já vai estar ali. Eu quero só comentar, Suelen, uma situação que a Giele comentou aqui nos nossos comentários, que ela falou assim, eu acho que tudo é importante. Eu tenho dificuldade para sintetizar. E aí, Giele, eu vou te dar duas dicas. Primeiro, faça os seus fatos, e aí vai lendo aquilo e vai tentando resumir. Cortando palavras, cortando expressões. Por exemplo, expressões você vai substituindo para ficar cada vez mais conciso e ver até onde você consegue chegar com isso. Muitas vezes eu vou te falar assim, você vai conseguir reduzir aquilo pela metade, sem perder o essencial, o que realmente precisa ser dito, porque o advogado, ele não necessita de ser prolixo, pelo contrário, a gente precisa passar aquela informação de forma rápida, de forma eficiente, óbvio, mas a gente não precisa ficar fazendo fatos de 4 ou 5 páginas. Existirão casos que são muito complexos e excepcionalmente vão precisar dessa narrativa mais detalhada? Sim, existirão. Mas também existirão situações que você vai conseguir resumir sem perder a qualidade do seu texto. Uma outra dica faça o seu texto, espera um pouquinho, bebe uma água, bebe um café e depois volta a ler. Vê ali o que não é tão interessante, o que você falou 2 vezes, o que você repetiu desnecessariamente. Faça uma autoavaliação, é o que a gente conversou na última live, né, sobre a gente se conhecer. Então, faça uma autoavaliação desse seu texto. Então, essas são 2 dicas aí para a dúvida da Giele. Excelente. E aí, aqui, a gente tem várias coisas para falar sobre essa parte importante da petição, que é a realidade dos fatos. É exatamente isso que a Damaris falou. O fato de ser resumido, de você resumir, não significa que você tem que omitir ou você tem que suprir partes importantes. É você realmente conseguir resumir com eficiência, tá? Porque aquilo que a gente falou, ninguém vai ficar contando a quantidade de vezes que você falou que o seu cliente merece dano moral, que o seu cliente merece ser absolvido. Ele não vai ser absolvido ou vai haver indenização porque você repetiu. Muito pelo contrário. E aí a gente tem que pensar o seguinte,
todas as vezes que a gente vai analisar uma situação, primeiro a gente folheia, a gente dá aquela olhada e depois a gente vai fazendo aquele olhar mais técnico, mais crítico. Então, muitas vezes é preciso, lembre-se, a gente está convencendo alguém. Então, é muito importante que a gente direcione o olhar da pessoa. Acho que a Damaris caiu ou ela já voltou? 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 Acho que voltou. Voltou. Então, é muito importante a gente direcionar o olhar da pessoa. Pense você quando você está lendo. Gente, a gente quer pronto. Tudo a gente quer pronto. Por que pra gente tem que vir pronto e quando a gente vai convencer o outro tem que ir lá folhear o processo, ir na folha 200 e na folha 300? Entregue pronto. É o seu papel convencer. Então, como é que eu posso fazer isso? Tem várias pessoas que colocam assim, doc 1, doc 2, doc 3, folhas tais. Coloque a foto desse documento. E não é para colocar a foto da página inteira, não. É de uma parte específica. Por exemplo, naquele contrato, na cláusula tal, você vai copiar essa cláusula e vai colar lá na sua petição. No criminal, olha, não tem como a testemunha ter visto isso, porque a rua não tem iluminação. Você vai pegar a foto da rua sem iluminação e vai colar. É específico. O todo, você vai direcionar para onde está aquela prova. E aí tem uma questão muito relevante aqui, que a Bárbara perguntou. Falei assim, poxa, mas quando eu estou pelo réu, é fácil eu fazer isso. Mas quando eu estou pelo autor, não parece meio forçação de barra? Não é, não. Pela seguinte razão. Independente se você está pelo autor ou pelo réu, você tem que pensar a seguinte situação. Eu preciso mostrar para a pessoa que está lendo, para quem eu quero convencer, a importância disso. E eu vou dar um exemplo para vocês. O seu pedido de dano moral, por exemplo, ele está baseado na quantidade de vezes que o seu cliente teve que ligar, teve que entrar em contato para conseguir cancelar um serviço. Você pode colocar num parágrafo assim, Excelência, ele ligou 20 vezes, os números do protocolo, 20 números. Tá lá. A empresa não vai apresentar a gravação daquilo, mas está lá, documentado 20 vezes. Mas aí você pega o SMS que ele recebe e você vai lá e corta o número, a data e a hora. E você vai lá e faz 10 pequenas menções, 10 pequenas colagens das imagens, mostrando para o magistrado, através de uma prova produzida pela própria requerida, que ele tentou 10 vezes comprovadamente. Qual que você acha que surte mais efeito? Essa imagem que você está mostrando ou os 20 protocolos que você colocou ali? Então, muitas vezes, a gente precisa direcionar o olhar do magistrado para isso. Para onde está a prova e onde está o direito. E aí, uma questão muito relevante também, que você falou, que é interessante a gente tocar aqui, que é o seguinte: o tamanho das peças, né? O tamanho das petições. E como que eu faço isso? Olha só, a gente, em regra, a gente começa pelo fácil. Todo mundo. Tipo assim, eu não, Suelen, eu começo pelo difícil para eu me livrar logo. Não é, você é uma exceção. Porque as pessoas começam, vai do fácil para o difícil. O fácil para o difícil. Todas as pessoas são assim. Porque quando a gente faz o fácil, a gente liga um gatilho mental do feito na nossa cabeça. Ai, fiz isso. E isso dá uma satisfação maravilhosa. Né? Isso é muito bom. Assim, poxa, eu consegui concluir isso, eu consegui concluir isso, eu consegui concluir aquilo. Então, a gente sempre acaba deixando o difícil para o final. Então, se você tem uma petição muito grande, por exemplo, eu vou lá e protocolo. É isso aqui, a petição com os documentos. A pessoa que está lendo, ela não sabe o que é petição e o que é documento. Aí você vai pegar a petição, tá lá o número da página, 1 de 40. A pessoa pega e fala assim, nossa, 40 páginas, isso vai me demandar tempo. Isso vai me demandar tempo, isso aqui vai ser difícil. Aí ela vai lá e pega a petição, pega um outro processo, tem lá 1 de 5, 1 de 6. Eu falei assim, poxa, eu vou analisar isso aqui, que vai me demandar menos tempo. Eu abro, tem imagens. Assim, tá ali, pronto. Então, vamos pensar no convencimento que a gente causa nas pessoas com a imagem e com essa questão de trazer o pronto. Você acha que faz sentido isso, Damaris? E que dá para colocar no criminal também?
Acho que sim, Suelen. Acho que a gente consegue aplicar isso em todos os ramos do direito e até ramos fora do direito, para profissionais que trabalham com escrita, com textos e que têm essa flexibilidade de utilizar as imagens. A Camila comentou aqui que ela achava que as imagens poderiam poluir a petição. Acho que isso depende. É claro que você não vai pegar e vai colar várias imagens ali, várias páginas seguidas de imagens. Isso vai, com certeza, poluir aquela petição, sim. Mas como você deu esse exemplo, tipo, 20 ligações, você cortar certinho, colocar aquilo organizado, né, aquilo de uma forma assim, que não polua ali, que não fique ruim de você identificar, de você ler, né, eu acho que isso faz muita diferença. E não é só imagem, Suelen, é uma questão visual também. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando você fala em recurso especial, que aliás é um recurso assim que é muito desafiador, eu acho, é um dos recursos que eu mais gasto tempo fazendo, independente da situação, porque ele precisa de muita atenção. E aí você, fazendo assim um breve resuminho, você tem que comparar aquele acórdão com um outro acórdão que tenha existido, né? Como que eu vejo que muitos advogados fazem? Aí colam um acórdão em cima e depois colam outro acórdão embaixo. Como que eu já vi fazerem, que quando eu vi eu falei, é assim que eu quero fazer. Ah, não, Através calma. de quadro. Calma. Vamos Calma aí, chegar que a gente lá? vai entrar em jurisprudência. Vamos chegar lá. Ah, não, é porque essa é o quadro comparativo. Ah, Então, tá. assim, entendeu? Perfeito. Não é essa parte ainda, não. Quadro comparativo. Ao invés de você colar uma jurisprudência em cima e uma embaixo, põe uma do lado da outra. Para a pessoa bater o olho e falar, nossa, realmente, essa daqui tem isso e essa daqui não tem. Essa daqui fala A, essa daqui fala Z. Então, assim, é mais do que imagem. É uma petição visual. É você conseguir demonstrar ali muito facilmente para quem está lendo o que você quer passar. Né? O Felipe deu uma dica aqui muito legal, que é do Google Maps, de você gravar ali a rua. Isso para a área criminal, dependendo do crime, da situação, é muito interessante. Porque se a gente pegar, por exemplo, uma situação onde uma testemunha ou uma vítima diz que ela demorou tanto tempo para chegar até tal lugar, saindo de um lugar para outro, e que por isso ela conseguiu presenciar alguma coisa, ou essas narrativas que são bem comuns no âmbito criminal, você conseguindo fazer esse caminho novamente através do Google Maps, às vezes você vai descobrir que o que aquela pessoa falou é impossível que tenha acontecido. É uma distância que uma pessoa demoraria ali 20, 30 minutos e ela fala que ela fez com 2 ou 3. Então, isso também é bem Exatamente. legal. E ele citou a questão do QR Code, que está aqui no nosso roteiro, que a gente vai falar por último, né, Suelen? A gente vai falar. Essa questão do Google Maps, ela é muito interessante também, sabe como? Eu já coloquei uma vez num processo que a gente falava sobre falha na prestação de serviço, de que a empresa dizia que era impossível entregar, que o local não existia. Só que era um local comercial. Aí eu entrei no Google Maps, tá lá uma loja enorme, um quarteirão de loja. Eu falei assim, aqui, tá aqui. Né? Então a gente tem que convencer. E lembre-se, gente, convencimento é entregar pronto mesmo. Não fica achando que você não tem que entregar pronto, porque você precisa entregar pronto. Todo mundo quer Sim. pronto, né? Com Não, você não vai ser diferente. até porque, Suelen, a gente sabe que o juiz conhece o direito. Mas a situação de fato, o que efetivamente aconteceu, ele não sabe, ele não tem como saber. Quem precisa passar para ele todos os elementos do fato é você. E o Exatamente. dever de convencer é seu, seja você pela parte autora, pela parte ré, o dever de convencimento é seu, de trazer os seus argumentos, de trazer os fatos de uma forma interessante, relevante e eficiente. Exatamente. Então, só para a gente finalizar essa parte aqui da realidade dos fatos, vamos lá. É a parte mais importante da petição, porque é a sua versão sobre a situação. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Imagens não polui, não precisa achar que polui, porque não polui, mas você tem que usar ela com clareza. Uhum, Você vai usar uma parte do documento que seja interessante. uhum. Você não vai trazer para sua petição o documento todo. O documento todo, ele está lá no anexo para uma análise criteriosa. O que você precisa é direcionar o olhar da pessoa para aquele documento.
para depois ela ter interesse de olhar na íntegra. Mas você precisa de ser... Lembra o que eu falei no início aqui? Pensa num contrato de adesão todo escrito com letras miúdas e pense num livro infantil, com desenhos, com imagens. Então, você precisa tornar isso interessante. Então, finalizado a realidade dos fatos, a gente vai para o convencimento no mérito. E eu queria falar o seguinte antes para vocês também. Vai ser produzido um material didático, tá? Dessa jornada da sua melhor advocacia. Então, tudo isso que a gente está falando aqui vai ser resumido em tópicos e a gente vai disponibilizar gratuitamente para todo mundo. Então, podem ficar tranquilos. E, obviamente, também chamar a gente aqui, né, Damaris, para conversar. Claro. Afinal de contas, a gente está conversando aqui entre colegas, né? Isso aí. E aí a gente vai para a parte do mérito. Como é que eu posso colocar imagens e exercer o convencimento de uma maneira diferente, visual, no mérito? Então, primeira coisa, jurisprudência e decisão. Posso falar sobre decisão se fala sobre jurisprudência? Claro, com certeza. Então, olha só. Decisão. É o seguinte, Suelen, como é que eu posso tornar uma petição visual falando de decisão? Isso não faz o menor sentido. Faz sim. O que você costuma fazer? Quando você vai falar de uma decisão, de uma parte da oitiva de uma testemunha ou de um documento, você vai lá e cita, abre aspas, que no dia tal, aí abre aspas da decisão, indefiro o pedido de tutela. Você está transcrevendo o que a pessoa falou. Ótimo, você precisa fazer isso. Só que você vai gerar muito pouco ou zero convencimento na pessoa. Sabe por quê? Porque você está falando o que ela disse. Pra gente, isso não faz a menor relevância. Na live passada, a gente falou que a palavra e o nome que a gente mais gosta de ouvir é o nosso. Né? Eu tô no meio de 1 milhão de pessoas. Se alguém fala Suelen, você... Opa, preciso de dar atenção nisso aqui. Então, como é que eu posso tornar a minha petição interessante com decisões? Eu estou recorrendo de uma decisão do juiz, eu estou mostrando para ele que a decisão dele precisa ser reformulada, reconsiderada. Eu vou pegar uma parte da decisão. É pente, gente. Aqui no início a gente não está falando de Canva nem de nada. É pente. Você vai botar no pente a decisão dele. Você vai colocar um quadradinho e você vai colar. Sua Excelência, na decisão tal foi dito isso. Ou se você é um perito, qualquer situação, você vai mostrar de onde você tirou aquela afirmação. Quando você cola uma parte mostrando para a pessoa que ela disse aquilo, que aquilo é uma decisão dela, você está obrigando a pessoa a ir conferir aquilo. E automaticamente ela vai ter que dar mais importância. Porque eu não estou falando, Damaris, você disse na semana passada que você não ia fazer a live. Eu pego um print e coloco lá aqui, ó, Damaris falou que não ia fazer a live. Isso não aconteceu, tá, gente? É só exemplo. Então, a imagem causa isso. As pessoas vão lá e falam assim, nossa, eu disse isso mesmo? Então, a decisão não tem problema. A partir de hoje, você não vai transcrever mais. Você vai colar a parte da decisão. Por exemplo, embargos de declaração. Eu estou alegando uma incongruência ou uma omissão. Você vai pegar as duas partes da decisão e vai colar. Olha, Excelência, nesse momento foi dito isso e nesse momento foi dito isso. Você está mostrando para quem você quer convencer que aquilo tem lógica e que na mesma decisão tem aqueles dois momentos. Então, automaticamente, você está ativando o cerebral dela de que isso foi tirado do que eu escrevi. E jurisprudência? Conta pra gente o que você acha que pode ser feito. É interessante, Suelen, o seu exemplo dos embargos, porque eles servem também para a área criminal. Né? Então, assim, não é uma petição que fica restrita. Pelo contrário, você pode usar em outras áreas do direito. No criminal também a gente tem o agravo em execução, que você pede, o juiz ele analisa de novo aquilo ali antes de mandar para o tribunal. E você também pode usar essa tática de você colar ali o que o juiz falou na hora que você pede essa retratação. Com relação à jurisprudência, eu já dei um primeiro exemplo, que é com relação a esses quadros comparativos. A gente não está falando de imagem, mas sim de uma questão visual, que eu acho interessante, esses quadros comparativos. Mas também, você pegar uma parte da decisão, você não vai colacionar ali uma decisão de 4 ou 5 páginas. Eu não consigo acreditar que em uma decisão uma decisão jurisprudencial de 4 ou 5 páginas, todas as frases sejam importantes, né? Então, você pega ali só o que é relevante, para não ficar aquela petição cansativa. Pega o que é relevante,
escolha o tribunal que você vai buscar as suas jurisprudências. Por exemplo, eu sempre dou preferência em utilizar jurisprudências aqui do Estado e, óbvio, STF e STJ. Aqui do Estado, por quê? Né? Porque a gente está aqui. Também porque aqui no Estado a gente só tem 2 câmaras criminais. Então, o que eu faço? Eu procuro uma jurisprudência de um desembargador que esteja em uma naquele momento e de um desembargador que esteja na outra Câmara. E aí imagina, quando esse recurso chega no Tribunal de Justiça, caiu ali na Câmara que eu citei o desembargador. Imagina que aquele desembargador é o relator do processo. Pode muito bem acontecer. Então, você ali numa sustentação oral, até mesmo quando você vai despachar com ele, você remete aquela jurisprudência a ele. E você cola ali, e eu gosto também, essa questão do nome que você citou, Suelen, sempre colocar um nome do relator. Então, na decisão do TJ, né, do excelentíssimo desembargador relator, doutor fulano de tal, gosto de colocar ali porque fica visual, né? E você colar. Se você conseguir fazer impressões das petições coloridas, eu acho que faz mais diferença ainda. Porque às vezes você pode pegar ali e destacar de alguma forma uma parte, ao invés de só negritar e colar e sublinhar, não. Você consegue destacar ali com uma cor, né, com uma cor diferente, vermelho, que chama muita atenção, e colar ali. Né? Então, assim, eu acho que fica mais chamativo, fica mais interessante de você ler e de você entender. No cível, essa questão do colorido também é muito relevante, porque a gente tem o juizado aqui no Espírito Santo, que é eletrônico, inclusive mandar um abraço aqui, ó, Marcelo está falando do Rio, mandou um abraço pra gente. Por quê? Quando a gente está falando, por exemplo, um trincado em um móvel, preto e branco, vai ser quase impossível você mostrar que o espelho veio trincado. Não adianta de nada você juntar. Que o móvel está faltando a beirada, que o móvel veio arranhado. Então, assim, dê qualidade às suas imagens, né? É realmente pegar o que precisa. Você vai colocar ali uma pequena amostra na sua petição, né? Imagina o poder de convencimento, assim, excelência, ou uma perícia também, qualquer documento. O espelho veio trincado. E aí lá na caixa, um pedaço do papelão e uma foto do espelho trincado. Você pode escrever aquilo citando Luiz de Camões, que não vai ter o mesmo poder do que a foto mostrando o espelho trincado. Então, volto a falar, lembre-se sempre, o contrato de adesão e o livro infantil. As imagens têm muito mais poder de convencimento. E assim, eu imagino, Suelen, que algumas pessoas devem estar achando, nossa, mas isso é muito trabalhoso. Mas eu vou ficar um dia inteiro para fazer uma petição. E aí, assim, eu dou um conselho. Tenta fazer uma vez, sabe? Tenta fazer uma vez uma petição que você sabe que ela vai ter menos páginas. Tenta aplicar isso uma vez e ver a repercussão disso. Né? Até porque com o tempo a gente vai ficando mais ágil em copiar essas imagens, em colar. Você vai pegando um hábito, você vai adquirindo um hábito, que vai chegar um momento que você vai pensar, nossa, eu não me imagino fazendo de outra forma. Né? Então, assim, comece. Faça um. Aí, quando você, né, quiser, faça outro. Vai começando assim aos poucos, né? Para você também ir se acostumando àquilo. Porque é uma novidade, né, Suelen? Exatamente. E a gente tem que lembrar também, o que a gente falou na semana passada, é que muitas vezes a gente precisa apenas começar, né? Agora a gente, nesse mundo digital, tá todo mundo usando o Canva e todo mundo apanhando. Mas depois de um tempo você já começa a ter mais uma expertise para usar esses artifícios, né? O importante é usar e começar. Lembra que a gente falou também lá no início? A gente vai do fácil para o difícil. Do fácil para o difícil. Comece com algo simples, com algo pequeno. E aí, queria falar uma coisa para a gente voltar de novo para a estrutura das petições, que é o seguinte. Aquilo que a gente falou do nome tem muito significado. Por exemplo, evitar ficar usando réu, condenado, denunciado. Isso, quimicamente, na cabeça da gente, tem um poder muito grande. Imagina de quem você está tentando convencer, né? Então, assim, tente usar o nome da pessoa, o nome da empresa, né? Se você está acusando, não, né? Acusar é mais fácil que se defender, teoricamente. Nossa, né? Partindo dessa parte do convencimento. Principalmente porque a defesa vem depois da acusação. Então, você tem aquele papel
de retrucar, de contar uma nova realidade e convencer muito mais. Porque o primeiro momento foi de isso aconteceu. E aí depois você fala, não, aconteceu, mas não dessa forma, ou não, não aconteceu, toma aqui as provas. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. A Charlene, na live passada, falou um negócio muito legal, que era o seguinte, no júri, de chamar o réu pelo nome. Você humaniza, você pessoaliza, sabe? Não é o réu, não é o condenado, não é o preso, é a pessoa que está ali, né? Nas petições também a gente tem que se atentar para isso. Se você está defendendo, vai ficar falando requerido, réu, fala o nome, Sim. né? Até tem inúmeras palavras que você pode usar para não ficar incutindo na cabeça da pessoa que tem que condenar, né? Isso aí. Até numa audiência, Suelen, às vezes você vai fazer ali um pedido de liberdade em audiência, que está ali o Ministério Público, né, o juiz, a juíza, você se referir ao réu pelo nome. Então, gosto de fazer isso. O senhor fulano de tal. Assim, às vezes, a pessoa tem 18 anos, é bem mais novo do que eu. Mas é o senhor fulano de tal, é a senhora fulano de tal, aquilo vai constar em ata. Então é você trazer um tratamento diferenciado para aquela pessoa que, assim, principalmente no criminal. Ela já está tão marginalizada, ela é o réu, ela é o acusado, ela é o condenado. E aí você trazer um nome, né, trazer uma identidade ali também faz diferença. Né? Também, além da questão de convencimento, também é um tratamento humanizado para aquela pessoa que está, né, enfrentando ali um processo criminal. Verdade, mas eu vou te falar que no cível também, por exemplo, se você está defendendo alguém, para você não usar réu, requerido, tudo isso, é interessante você usar o nome. E você, por exemplo, se for uma empresa, usar o nome da empresa também. Né? Porque muitas vezes, na advocacia empresarial, no cível, advocacia de partido, é importante você tratar a empresa com um diferencial, né? Não é só mais um requerido que teve falha na prestação de serviço. Não foi só mais um ato ilícito, né? Você está identificando, você está pessoalizando, você está mostrando que aquela petição, aquele processo é importante, é diferente. Não é só mais um, né? Aquilo que a gente falou desde o início, o convencimento. Você vai convencer alguém que pode saber de direito, de técnica, de processo, mas tem uma coisa que ela não sabe, que ela vai conhecer e precisar ser convencida, que são os fatos. Então, da realidade dos fatos. E aí, só para a gente finalizar, falar um pouquinho sobre a estrutura da petição, e aí a gente já vai para QR Code, pode ser? Só vou falar, Suelen, bem rapidinho, de como que a gente aplica essas imagens quando a gente cita doutrina. Tem muita doutrina que já traz imagens, fluxogramas, quadrinhos, justamente para a leitura ser mais visual. E não tem problema nenhum você colar aquilo na sua jurisprudência. Fluxograma, organograma. Na sua petição. Isso aí, um fluxograma, um organograma, alguma coisa ali pequena, mas que consiga explicar de uma forma bem ágil e bem visual o que você quer falar a respeito daquele instituto. Acho que isso também é interessante de fazer, principalmente se for colorido, que aí chama mais atenção ainda. Excelente, excelente. Então, gente, estrutura de petição para a gente já ir para QR Code. Primeira coisa, número de página no rodapé. Tem que lembrar que petição longa não é interessante você falar quanto que vai demorar para chegar para o final, né? Se é 40 páginas, um de 40, a pessoa fala assim, nossa, 40 páginas. Já vai para o difícil, vai fazer o fácil antes. Então, petições longas é página 1, página 2, página 3. Você vai construindo o seu convencimento até o final. Petições curtas, já informe. Olha só, pode ficar que é curto, você não vai demorar muito tempo. Você vai entender. Não significa que não está bem feita, não significa que está resumido, significa que é objetivo. E que naquela razão do fácil e do difícil, vai no fácil, que não significa que está errado. A gente está falando de convencimento. Então, petições longas, página 1, 2, 3, sem adiantar onde está o final. Petições mais curtas, página 1 de 5, 1 de 6, 1 de 7. Informe a pessoa que está lendo que brevemente você conseguiu resumir, ela vai chegar ao desfecho final. Então, isso é muito importante. Margem. Preste atenção. A gente poderia falar inúmeras regras da BNT aqui, mas eu vou falar uma básica. Margem esquerda, 3 centímetros. Por que que do lado esquerdo tem um espaço maior que o direito? Porque se o processo é físico, meus queridos, é onde vai ser grampeado, é onde vai ser furado,
é onde vai ser conectado no processo. Então, Isso aí. imagine furar uma parte do que você escreveu. Isso aí. Pode tirar uma parte relevante, e vai tirar duas partes, porque são 2 furos. Então, você não pode correr esse risco. Do E às lado vezes, esquerdo tem que ter uma margem maior. isso aí. Às vezes o processo ele vai ficando maior e aí essa margem, ela que já é curta, ela vai encurtando cada vez mais com o número de páginas. E a gente não pode correr o risco de partes importantes da nossa petição ser comidas aí pelas bailarinas, né? Exatamente. Espaçamento entre linhas, nada muito junto, porque não é agradável para ler, é difícil, vai entrar na pilha do difícil, e nem muito longo. Distanciamento muito longo entre uma frase e outra. Significa o quê? Tá enrolando, não tem muita coisa para falar. Tô falando que você tá fazendo isso? Não. Tô falando que a gente percebe quando a gente lê. Você pega para ler, tem um espaçamento desse tamanho entre um e outro, assim, tá enchendo linguiça, tá querendo ganhar tempo. Então, a gente pensa assim. Então, a gente também tem que pensar isso nas nossas petições. Marca d'água, sempre no cabeçalho ou na rodapé. Nunca atrás do que você está escrevendo. Você está convencendo. Imagina você escrevendo uma balança atrás ou atrás da sua imagem, confundindo a sua imagem com a marca d'água. Marca d'água no cabeçalho ou na rodapé. O seu escrito e a sua imagem tem que estar livre, perfeito. Isso aí. Letra, tipo de letra. Preste atenção, as letras têm que ser de fácil entendimento. Aquilo que é T, é D, é B, é M, é N, esquece isso. E lembrando o seguinte, o nosso cérebro funciona de 2 formas. Tem letras que passam mais seriedade e tem letras que passam mais conforto. Letras redondas, conforto, leitura agradável. Isso é unânime. Você não vai pegar um livro com letras que não sejam mais arredondadas. Então, a gente fala de Arial, por exemplo, que é o básico. Documentos mais formais, Times. Né? Aquelas letras que tem aquele final mais puxado, que passa mais seriedade e mais força. E tem letra também, Suelen, que passa mais descontração, que às vezes não é interessante ali para o direito, tipo a Comic Sans. Meio trabalho escolar, né? Fica muito infantilizado. E a gente Exatamente. vê muita petição dentro de processos com essa fonte. Você pode perceber que ela até destoa do restante dos documentos que estão ali dentro, porque realmente ela é uma fonte que traz um pouco mais, assim, ao meu ver, de infantilidade, um pouco mais de descontração, que não é naquele momento que isso pode acontecer, né? Exatamente. Lembrando que a diferenciação da fonte, ela também é uma técnica muito legal. Né? Por exemplo, você pode usar uma fonte diferente para jurisprudência, quando você for citar aquela frase de efeito, né? Como o Damaris já falou. Você pode fazer isso. Lembrando que não pode ser um misto de fontes. Você pode usar 2 fontes. E aí é interessante também que você conduz o olhar de quem está lendo, que para aquilo ali é diferente. Visualmente, ali tem uma informação diferente. Por quê? Porque saiu da regra da fonte geral. E isso também é interessante. Lembrando que fontes redondas são mais agradáveis e mais interessantes de leitura. Ok? Vamos falar sobre QR Code para a gente finalizar? Vamos. QR Code nas petições. Muito importante. Muitas vezes a gente quer levar as pessoas a uma matéria, a um vídeo, a um Instagram, a um Facebook. Há questões que não são muito interessantes você colocar ali. Você pode colocar uma manchete super interessante, mas depois você vai ter que gastar 3, 4, 5, 10 páginas no anexo para colocar a matéria na íntegra. Porque lembre, você tem que sempre provar a fonte daquilo. Isso aí. E às vezes eu quero usar uma situação do Facebook, do Instagram da pessoa, mas eu não quero expor, não quero colocar ali no processo o que é que está acontecendo. É muito pessoal. Use o QR Code. Tem inúmeros sites, no nosso manual também vai vir essas informações dos sites para você criar um QR Code. Você vai colocar ali, você não precisa de aplicativo, a pessoa vai direcionar a câmera e vai abrir a matéria, vai abrir o vídeo, vai abrir o Instagram. E você pode usar isso para despacho, mas aí vai ser um momento da nossa segunda melhor advocacia. Então, o QR Code, ele deve ser muito utilizado. Não consigo usar QR Code, não gosto, Sueli.
você tem a opção de usar hiperlink ou link nas suas petições. Aquele que fica azulzinho e quando você passa o mouse em cima, você clica, ele te direciona para uma outra página. Uhum. Isso aí. No criminal, você acha que é possível? Sim, inclusive, como o nosso sistema de execução agora ele é por processo eletrônico, isso é muito tranquilamente de ser aplicado. Os processos criminais, que ainda são processos físicos, né, os processos de conhecimento, é mais interessante, ao meu ver, ter o QR Code, porque o link, né, não vai ter como você passar ali o mouse em cima e ser redirecionado. Mas o QR Code, primeiro, eu acho que ele gera uma curiosidade, eu vejo que ele é um diferencial. E assim, é justamente aquilo. Tem coisas que você não vai querer expor totalmente ali. Ou às vezes, como você falou, é uma matéria muito comprida. Eu junto matérias nas minhas petições. Gosto de juntar, né? De fontes confiáveis, óbvio. Mas aí você colando só a manchete, né? Só ali a chamada da matéria e redirecionando o resto através do QR Code, como você disse, é muito fácil. Qualquer celular, você aponta a câmera para cima e consegue fazer isso. Então, assim, processos físicos, eu acho que o QR Code é mais interessante. Processos eletrônicos, as duas formas você consegue usar tranquilamente. Excelente, excelente. E tem uma questão também que eu queria voltar, já que a gente está com um tempinho aqui, que eu estou lendo aqui os resumos que a gente fez ontem, que é o seguinte: não tenha preguiça de entregar pronto. Ah, mas eu vou ter que convencer? Sim, você vai ter que Sim. convencer. Não há nada mais gostoso, não há nada melhor quando a gente vê, a gente lê a pessoa. Ah, porque a defesa, porque o advogado disse isso e faz todo sentido. Isso significa, não significa que a pessoa leu, não significa que a pessoa entendeu, significa que você convenceu. E isso é sensacional. Lembra aquilo que a gente falou lá no início do feito? Que a gente começa pelo fácil e vai para o difícil? Porque a gente cria gatilhos mentais de feito, eu cumpri, muito bom. Isso aqui ficou para amanhã, mas é o mais difícil, tudo bem? Uhum. E isso também gera uma satisfação muito grande para a gente, né? De que a gente convenceu alguém. Então não tenha preguiça, não tenha medo, é entregar pronto mesmo, porque você quer convencer. Então, ali na petição, você tem que dar todos os artifícios, usar todos os artifícios, todas essas técnicas para tornar interessante. E aí, o céu é o limite, né? O importante é começar. Começa pelo básico. A gente falou que é o pente. Coloca a imagem no pente, copia, bota uma seta, circula a placa, circula a Grifa. imagem, grifa. Exatamente. Começa com isso. Quando você começar a ver que as decisões vão vir falando exatamente aquilo que você mostrou, falando que aquela prova realmente é imprescindível, que é uma prova especialíssima para aquele processo, quando você começar a ver que isso deu certo, que você está convencendo as pessoas, você vai ver que a sua advocacia vai melhorar, assim, 200%. Porque nada melhor do que a gente ver que está dando certo, né? Com certeza. Eu trabalhei, Suela, eu fui sócia de um advogado civilista que ele tinha uma regra no escritório dele, que era o seguinte: petições de juizado especial, questões de consumidor, não podem passar de Você me uma falou página. isso. E quando eu entrei, eu falei assim, meu Deus do céu, como que eu vou fazer uma petição de uma página? É impossível. E aí eu fazia a petição, dava uma página e meia, 2 páginas, aí ele pegava e ele ia cortando assim, ó. Isso daqui que você usou 2 palavras, você podia ter usado uma palavra só, que o sentido seria o mesmo. E ele vai cortando, e ele ia cortando e falando comigo assim, Damaris, você não precisa ficar citando a letra da lei, o juiz conhece a lei. Por exemplo, um caso de negativação indevida, uma situação super corriqueira, não tem muito o que você ficar falando ali, né? Se você não consegue provar em poucas páginas que a negativação foi indevida, né, o juiz já vai, assim, quem está lendo já vai desconfiar. Será que foi indevido mesmo? E aí o E poder da prova, da imagem, né? é isso aí, Quais assim, foram as consequências daquilo, né? Por que isso aquela aí. negativação indevida é O que mais que gerou? relevante ou pior do que todas as outras que ele viu? E aí, eu observei que o nível de êxito que ele tinha era praticamente 100%. E mesmo que a empresa dissesse a petição está inepta, nunca era acatado. Então, assim, praticamente 100% de êxito com essas petições simples, fáceis de serem entendidas, porque o juiz pegava ali, poxa, uma paginazinha, deixa eu ler aqui o que aconteceu, né? Você até anima de ler a petição de uma página. Então, assim, não tem nenhuma garantia de que uma petição de 10 páginas ela vai surtir mais efeito do que uma petição de uma página.
né? É E verdade. isso eu Eu vou te levei para falar sempre. que reduzir para uma página é um desafio, tá? Assim, é um Muito, mega muito. desafio. É um mega desafio. Mas eu queria propor uma coisa aqui para as pessoas. Mas antes eu vou mandar um abraço para o Rafael Delfino, defensor público, que fez um curso de práticas colaborativas comigo, um querido, já esteve conosco aqui em Vitória. Um abraço, viu, Rafael? Falando sobre essas questões técnicas, é o seguinte... Suelen, eu não sou boa em resumir. Eu acho que eu tenho que gastar todo o tempo que eu preciso, todas as páginas para falar tudo que eu preciso falar. Não tem problema. Faz aqueles tópicos da estrutura e nos fatos escreve tudo do jeito que você acha que tem que ser. Não tem problema, vai lá, gasta papel mesmo. Escreve uma, duas, três, quatro, bota o tanto de imagem que tem. Faz igual o Damaris falou, vai dormir. No outro dia você fala, eu preciso reduzir uma página. Ou três parágrafos, vai lá e reduz. Vai dormir no outro dia. Eu preciso reduzir isso aqui mais. E vai fazendo isso diariamente. E você vai vendo que você vai conseguir reduzir as coisas continuando falando o que é preciso. De uma maneira resumida, coerente, porque resumo, gente, não é incompetência, não é extrema objetividade a ponto de ficar faltando coisa importante. Resumir é falar o que é preciso ser dito de uma maneira direta, tá bom? Lembra o que a gente falou? A quantidade de vezes que você falar que tem falha na prestação de serviço, que seu cliente tem que ser absolvido, ninguém tá contando isso e vai absolver, porque, não, ela falou 50 vezes. Não, falou 30 vezes que tem dano moral, tem que reconhecer esse dano moral. Você gastou 30 páginas para falar isso. Então, não precisa. Uma outra coisa que eu queria falar é assim, a gente acaba direcionando aqui para o público da advocacia, porque é a nossa classe, né? Mas assim, é um perito, é tudo isso. Torne a sua petição mais atraente, talvez tabelas. Você vai fazer menção ao documento, exatamente isso que a gente falou, qualquer área. Você vai fazer menção de documentos. Ou você quer pedir alguém para rever o que ela falou, nada na nossa mente surte mais efeito do que você mostrar que ela falou. Então, copie uma parte da decisão dela, uma parte da movimentação dela, uma parte do documento e deixe aquele plus lá para o final. Aí o documento está inteiro lá. Muito cuidado para não ficar muito repetitivo, para não colar a imagem toda, não precisa, é uma parte. O documento inteiro vai estar lá no final. É lá que a pessoa tem que entrar e se deliciar naquele documento, né? E o que a gente falou na live passada, como começar a fazer isso? Faça do jeito que você sempre faça e aí depois faça aquele potencial crítico, né? Como que eu posso melhorar isso? E aí eu acho que a gente já consegue iniciar de uma maneira muito simples de como começar tudo isso. A gente já vai finalizar. Gente, foi incrível. Acho que a gente conseguiu falar sobre tudo. Tem muitos assuntos. Quem ficou com dúvida, volta a rever a live. Pode chamar a gente, conversar com a gente está à disposição. Damaris, muito obrigado mais uma vez. Te agradeço imensamente, foi muito enriquecedor você estar aqui e muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, Suelen, pelo convite, adorei participar e agradeço também a todas as pessoas que acompanharam e que interagiram, isso é muito importante. E eu espero, né, assim como o Suelen também espera, que esse bate-papo aqui tenha sido proveitoso para vocês e que isso efetivamente melhore a advocacia de vocês. Muito obrigada, excelente sábado, excelente final de semana para todos. Excelente. E lembrando que sábado que vem a gente está aqui às 10 horas, a gente vai conversar sobre tecnologia. Relatório, organização, usando tecnologia. Esqueça o Excel. Esqueça o andamento no Excel. Vai ser tecnologia na veia. Vai ser muito legal. Eu espero vocês sábado que vem às 10 horas. Um grande abraço, Damaris. Tenha um ótimo sábado, gente. Até sábado que vem. Um grande beijo. Tchau, tchau.